Beleza, Léo Machado falando aqui. Seguinte, hein, dia 3 de outubro, 4 horas da tarde, anota aí, sabadão, vai ter o primeiro episódio do RPG Maré em Alta, narrado pelo ilustríssimo Patrux. O meu personagem vai ser o Thomas. O Thomas, ele é um personagem assim, meio ingênuo, ele ainda tá descobrindo todo esse mundo aí que a gente vai vivenciar, passado da infância dele que ninguém contou pra ele, assim, tentando descobrir. E se você também quiser descobrir, não se esqueça, hein, dia 3 de outubro, 4 horas da tarde, hein, ó. Valeu, falou! Yuzuru Tashikawa foi o diretor de grandes animes como, por exemplo, Mob Psycho 100, como Death Parade e Zankyo no Terror. E foi de grande empolgação para muitas pessoas esse ano quando ele anunciou um anime original que ele seria o diretor, Decadence. A sinopse de Decadência é muito simples, tá? Ela vai te apresentar um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade foi destruída e se esconde em uma fortaleza móvel chamada Decadência. Os seres humanos lutam dia e noite para sobreviver contra os ataques dos temíveis Gadol, que são monstros alienígenas, não sei, quem sabe? Os humanos, por si só, são chamados de Tankers, porque eles moram no tanque da decadência, eles moram onde vem o combustível da decadência, que nada mais é do que sangue de Gadol. E existe uma espécie que são os Gears, que são as pessoas que lutam contra os Gadols por si só. No meio desse setup todo, você vai conhecer nossa personagem principal já nas primeiras cenas do anime, vai conhecer a Natsumi, que é uma garota deficiente que não tem um braço, que o sonho dela é ser uma grande combatente de Gadols, como seu pai, que também foi. Alguns Tankers podem ser combatentes de Gadol, não só os Gears. Só que a vida pra ela é um pouco mais triste quando ela, na verdade, é encarregada da limpeza da carcaça externa da fortaleza móvel, né? Aí você pensa, putz, o sonho dela acabou. É aí que ela conhece o Kaburagi, que é o chefe da equipe de limpeza. É um cara meio emburrado, meio pra baixo, meio pessimista. Num desses dias, enquanto ela limpa, faz o seu serviço, o Decadence é atacado por Gadols e ela cai da estrutura de limpeza na qual ela trabalhava. Pra amparar a sua queda, surge o Kaburagi e salva ela, usando os equipamentos que se usa pra lutar contra os Gadols. São uma espécie de um tanque que você tem nas suas costas e uma agulha que você usa para furar eles em pontos vitais e drenar o fluido deles para poder alimentar o tanque e você continuar se mexendo, tá? Esse mesmo fluido é o que se usa de combustível no Decadence. E é aí que termina o primeiro episódio de Decadence, é aí que termina a sinopse de Decadence. Parece normal, né? Não parece grandes coisas. E é aqui, meu amigo, que esse vídeo vai começar de verdade. É aqui que a gente vai começar a falar de anime de verdade, tá? Se você não quer tomar spoiler, você não quer pelo menos destruir o mínimo da experiência de assistir Decadence, pausa esse vídeo aqui e vai ver os 2 primeiros episódios. Depois você volta, se você não liga pra spoiler. É que eu faço questão que você não tome o spoiler que eu vou ter que dar, entendeu? Então vai lá. Enquanto isso, eu vou fazer a introdução pra você assistir o episódio, beleza? E aí, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Patrux, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um que pra mim foi um dos melhores animes do ano. Na verdade, foi pra mim, por enquanto, foi o melhor anime do ano. Foi um dos melhores animes que eu vi nos últimos anos, não só do ano. Nos últimos anos no geral, cara. Ele é um anime que pra mim ele tem uma direção perfeita, ele não tem falhas de direção, de storytelling, de desenvolvimento de personagem. Ele tem uma proposta inovadora, ele tem uma proposta que quebra a caixinha do que você espera de um anime e dos gêneros de anime. Então isso faz com que ele seja, tipo, euforizante. Acabou o episódio 2 de Decadência, velho. A primeira coisa que eu fiz foi ligar pros meus amigos e gritar com eles, porque, tipo, eu tava muito desesperado, falando, caralho, o que foi isso que eu assisti? Isso aqui é fantástico, porque é uma coisa que quebra os moldes de tudo que a gente conhece como animes. Então bora lá, eu vou ter que falar com spoilers, tá? Vai ter algumas partes que vão ser analogias. Isso aqui é mais um review do que uma apresentação pra te convencer a assistir. Isso daqui é mais pra galera que já assistiu, porque, cara, Decadência é um anime que se eu falar qualquer coisa do segundo episódio, eu já estraguei sua experiência assistindo, tá? Por isso que eu comentei isso. Então, se quiser pausar esse vídeo, assistir Decadência, ali gasta uma hora do seu dia, vê o episódio 1 e 2 e volta aqui, beleza? Começa o episódio 2 de Decadência. Minha irmã gritando, ótimo. Começa o episódio 2, onde a gente parou no episódio 1. Ela foi salva pelo Kabu, né? Ele salvou ela, mostrou que sabe pilotar os tanques ali, que sabe combater os Gadol, e deixa esse mistério no ar. Pensa, putz, e agora? Elas vão questionar, vai ter uma revelação fantástica. Realmente. Começa a introdução de Decadence, que você não teve no primeiro episódio. E o narrador te conta, Decadence, a maior experiência de entretenimento já criada. Um mundo controlado em parte deste planeta, onde os ciborgues podem se divertir matando monstros e conhecendo espécimes em extinção como os humanos. Ui, pera, esses robozinhos? Exato, esses robozinhos. É aí que você conhece a verdadeira história de Decadência. Você descobre que no mundo de Decadência, o planeta Terra foi destruído por causa de grandes mudanças climáticas e poluição e guerras e bomba, blá, 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 blá. E os humanos foram empurrados à beira da extinção. Para poder salvar a humanidade dessa extinção, uma empresa criou um método que você transforma sua consciência em um ser metade orgânico, metade
um ciborgue, né? Ele tem um cérebro artificial que é orgânico, mas ele ainda é uma máquina, tá? Então, você meio que... São todos humanos, mas eles não se consideram humanos, eles nem lembram que eles são humanos. E tudo que esses ciborgues precisam fazer é obedecer ao sistema. Se o sistema cutucar você e falar, a gente precisa que você conserte a escada, você vai lá e fala, beleza, eu não faço nada o dia inteiro, minha vida é perfeita, vou lá consertar a escada. Você vai lá com o seu corpinho de ciborgue, consertei a escada. Só que é assim, uma vida perfeita, onde você não tem problemas, não tem economia, não tem capitalismo, é chata. E é aí que surge o Decadence. Usando recursos de terraplanagem, de terramorfose, essa empresa transformou mais ou menos 1/4 do planeta em um enorme jogo, tá? Onde você tem esse cenário pós-apocalíptico, que não é nenhum cenário, é a realidade. Onde você pode usar um avatar, ou seja, os robozinhos criam avatares biológicos e se conectam a esses avatares. Ou seja, os Gears, a espécie que luta contra os Gadol, eles não são seres humanos. Eles não são nem seres vivos. Eles são robôs de carne. E você tem os humanos. Os humanos são os NPCs desse mundo. Os seres humanos são quem cuidam da manutenção, quem cuidam da limpeza. Manutenção e limpeza é a mesma coisa. Que cuidam da comida, do alimento. Puta que pariu, tô falando sinônimo de todo. E aí que você conhece a história do Kabu. O Kabu, numa época, um tempo bem atrás, ele era um top ranker do jogo, ou seja, ele era um dos melhores players. É válido dizer também que os Gadols não são invasores de outro planeta, tá? Não são a causa do fim do mundo. Eles são criaturas que são criadas pelos ciborgues. São seres como os avatares. Eles são feitos de carne, etc, mas eles não são seres vivos. Só que os humanos não sabem disso. Os humanos não sabem de nada disso, tá? Para os humanos, os Gears são uma outra espécie, eles são outra e eles sempre foram assim, e eles são muito melhores fisicamente, é por isso que eles lutam e a gente limpa da merda, basicamente. Bom, o Kabu, ele era um top ranker, ou seja, ele era um dos players mais foda de Decadência. Ele era o cara mais fodão, ele era um dos top 10, ele era incrível. Durante uma de suas missões, um dos seus colegas de party, de grupo, pergunta pra ele sobre um negócio chamado removedor de limitador. Permite que o seu avatar se comporte muito mais forte, mais rápido, mais poderoso, em troca de você sentir dor, se você ser danificado no seu corpo real, ou seja, no seu corpo de ciborgue. O que acontece? O Kabu acaba falando pra esse cara que ele sabe como funciona, mas que ele nunca usou, porque é uma parada extremamente perigosa. O cara não se importa, ele decide que ele vai usar. O sistema descobre que a culpa é da party dos top rankers e decide que aquilo é uma falha e que o sistema não pode ter falhas. Então ele executa esse cara que usou esse código e desmonta todo o sistema de top ranker. E com isso, o Kabu teoricamente seria executado, só que ele e mais alguns dali são muito importantes, são poderosos. Então eles propõem o seguinte, eles falam, a gente pode matar você que nem a gente matou seu amigo, ou a gente te coloca disfarçado de humano no Decadence e você vai caçar bugs. Ou seja, você vai caçar players que não estão se comportando de acordo com o sistema e seres humanos que não se comportam de acordo com o sistema. Porque os seres humanos são todos chipados. O Kabu, ele, no meio desse negócio todo, ele acaba encontrando a Natsumi, como a gente falou. Ele é o cara da equipe de limpeza. Por fora, por dentro, na verdade, ele é um espião, ele caça bugs. Ele encontra ela e ela é um bug. Só que quando ele vai procurar os registros dela, ela tá morta há pelo menos uns 7 anos. Por que ela tá viva, então? Ela não existe. Ela é um fantasma no sistema. E é aí que tem uma fagulha que liga nele, que ele fala, eu vou treinar esse bug, eu quero ver como ela vai sair nesse mundo. Porque até esse momento o Kabu se culpava pela morte do amigo dele, né? Pelo carinha que usou a quebra do limitador. E ele tava se matando, porque os robôs precisam de alimento, né? Eles precisam de uma energia lá. E ele parou de se abastecer há anos e anos. E tipo, a reserva dele tava pra acabar. Ele ia morrer. E aí quando ele conhece ela, ele fala, puta, eu vou treinar essa menina porque isso daqui é fantástico, eu preciso estudar isso. Ele ganha uma nova razão pra viver. Ele vê aquela menina que é deficiente, que não tem capacidade nenhuma, não tem coordenação, tentando se esforçar ao máximo pra ser o que ele é. Ele fala, meu Deus do céu, esse é o propósito da minha vida. E é isso. Calma que agora a gente vai parar de falar um pouco da história e a gente vai fazer uma análise. Nessa altura do campeonato, você vai ter 3 tipos de pessoas que droparam Decadência. O primeiro era o tipo de gente que queria ver um anime de fim de mundo, tipo Attack on Titan de novo, ou Darling in the Franxx de novo, ou Cabaneri de novo, ou qualquer coisa desse tipo. E aí ficaram putinhos que eles acabaram de ver uma coisa totalmente diferente e inovadora. Desculpa, amigo, você tem mau gosto pra anime. O segundo tipo de gente é aquele tipo de gente babaca que achou os robozinhos muito toscos. Falou, nossa, mano, isso daí tem outro gráfico. Como é que isso é possível? Olha que desenho tosco, eu faço melhor. Não gostei, vou dropar. Isso daí é outro tipo de pessoa. Vocês dois desse tipo de pessoa, vocês não têm bom gosto pra anime. A opinião de vocês vale merda. Assim, você que dropou depois de ver o segundo episódio porque queria ver Attack on Titan 2, ou você que dropou porque achou que o robozinho é feio e isso te incomoda, sua opinião é uma bosta. E tem o terceiro tipo de pessoa, que é a pessoa que só viu o episódio 1 e falou, isso aqui é um anime de fim de mundo genérico, não quero assistir. Esse tipo de pessoa precisa ver o episódio 2. É por isso que eu falei, assistam os 2 primeiros episódios. Não assiste só um. Porque tudo isso sobre fim do
do mundo, tudo isso sobre os ciborgues não tá na sinopse. É totalmente de surpresa. Não tá no pôster, não tá na arte, não tá na sinopse. E é por isso também que não tem na abertura. Não tem abertura no episódio 1, porque essas coisas aparecem na abertura. Vou falar pra você que por que isso me cativou tanto, cara. É porque anime de fim do mundo, ele tem um grande problema. Todo anime sobre fim de mundo, tipo Attack on Titan, Darling, ele tem um problema enorme. Ele não tem como ser concluído. Ele não tem como ter uma conclusão boa. Ele não tem como ter um final decente. Cara, você quer a prova disso? Darling era um anime original sobre o fim do mundo, lutando contra outra espécie alienígena. Aquele final. Você lembra do final de Darling, né? Eu fiz um vídeo sobre isso no canal antigo. Horrível. Você tem Cabaneri, aquele do trem, dos zumbis. Nossa, que anime ruim é aquele anime. Meu Deus do céu. Meu Deus, tão ruinzinho. Você tem Shingeki no Kyojin. Você fala, mas Shingeki no Kyojin é do caralho, Patrux. Realmente. Até onde o anime tá, é do caralho. Mas você tá lendo o final do mangá, onde que tá saindo agora? Cara, tá uma zona. Tá tão zoado, assim, as coisas não se conectam e se conectam numa forçação de barra. E 15 capítulos, tipo, de explicação que você não tá mais conseguindo entender. E, tipo, nossa, tá ruim. Tá muito ruim, cara. Sério, eu adoro Shingeki no Kyojin, mas, cara, o final tá muito ruim. E esse é um dos maiores problemas. E aí você vai falar, Patrux, Evangelion, ou Evangelion, tanto faz. Evangelion é um anime do fim da humanidade e é muito bom. E aí que eu tenho que te contrapor, porque Evangelion tem a quebra de expectativa. Você acha que é um anime sobre o fim da humanidade, é um anime de luta, de robô contra monstro, mas ele é um experimento social, é um anime sobre psicologia, é um anime, é um estudo, é uma pauta sobre depressão. O que faz Evangelion ser bom não é o fim do mundo. O que faz Evangelion ser bom é a quebra de expectativa, é a proposta ser uma coisa e ele te joga pra outra. Você veio pra ver luta, você saiu triste, querendo se matar. É a mesma coisa com Decadence. Não querendo dizer que é do mesmo nível, porque Evangelion marcou toda uma geração, marcou uma época, teve uma importância sociocultural pro Japão. Decadence é só uma quebra de expectativa gigantesca. Você esperava um anime de lutinha genérico, você teve um anime de ficção científica. Cara, eu não sei nem dizer qual que é o gênero. Você teve mundos completamente separados, cara. É fantástico. Eu vou dar um outro exemplo com isso que não é um anime, sobre como coisa de fim de mundo normalmente tende a ser um fracasso. A storytelling, não o negócio em si, mas a história, como ela acaba, como ela se conclui, tende a ser um fracasso. The Walking Dead. Já assistiu The Walking Dead? Já assistiu mais do que 2 temporadas de The Walking Dead? Você já percebeu que é sempre a mesma coisa? É chato, não se desenvolve, é sempre a mesma merda. Nossa, um novo vilão que na verdade é só um cara ruim e ele mata tudo. Ah, The Walking Dead. The Walking Dead é muito legal. Se tivesse acabado com 1 ou 2 temporadas, não com 8. E agora eu vou te dar outro contraponto, que é a mesma proposta, só que bom. Já ouviu falar de um anime chamado School Life? Eu acho que é Kagogurashi, o nome em japonês, eu não posso te confirmar, mas o legal vai se virar. School Life é um anime de vida escolar. É um anime que você entra pra assistir sobre garotinhas que moram na escola. Só que no final do primeiro episódio você aprende que não é isso. É um anime sobre apocalipse zumbi. Só que a protagonista, ela foi traumatizada a um ponto que ela desenvolveu uma síndrome que ela não consegue ver os mortos. Então ela só consegue ver as amigas dela. Então na cabeça dela, ela mora na escola com as amigas dela. Enquanto as amigas dela têm que proteger ela da porra do apocalipse. Enquanto todo mundo morre e é despedaçado. E é novamente a quebra de expectativa. Não é um anime sobre zumbi e lutar contra zumbi. É um anime sobre uma garota doente e as amigas dela em volta. Essa é a ideia. No meu ponto de vista, todo anime sobre o fim do mundo é fadado a ter um final medíocre. Não importa o quão espetacular o final de Shingeki no Kyojin tá sendo nos quadrinhos. Vamos ver no anime como vai ser a adaptação. O autor disse que talvez mude algumas coisas. Pode ser que eu pague minha língua. Mas até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, no dia 24 de setembro, o final do mangá de Shingeki no Kyojin tá uma merda, não tá? Mas tá uma bagunça. Tá muito abaixo do esperado. Bom, história vai, história vem. Vamos voltar para o Decadence. Voltando à história do Decadence, se você ainda está interessado na história do Decadence, depois de treinar a Natsumi por algum tempo, ela é recrutada pelos Tankers. Ela consegue se tornar um dos Tankers, ou seja, os humanos que lutam contra Gadol sem seus Gears. Durante essa baguncinha toda que rola, o administrador do Decadence, o piloto do Decadence, porque querendo ou não, é um veículo, tem que ter um piloto, que é amigo do Kabu, fala pra ele que vai ter um grande evento de limpeza, onde 90% dos players vão ser exterminados, e nesse evento, os top rankers vão ser voltados, né, vão ser convidados a voltar. E aí a ideia é que os top rankers ressurjam e destruam esse inimigo que é extremamente poderoso. O que acontece? É óbvio que a Natsumi vai lutar com o bicho. O Kabu fica puto, falando, eu tenho que salvar meu... Nessa altura do campeonato, é a salvadora dele. É quem fez ele não morrer, é o que fez ele voltar à vida. Ele tem que salvar ela, tipo, e ela deixa muito claro. Eu quero deixar claro que o desenvolvimento dos personagens, os diálogos são muito bons. A Natsumi deixa claro o tempo todo que ela sabe que ela é uma deficiente, que ela não sabe fazer nada, que a vida dela é inútil, mas é justamente por isso que ela tem que se esforçar, pra ter algum reconhecimento, porque através
desse crescimento, dessa subida, talvez ela seja alguém. Ela sabe disso o tempo todo. E ao longo da história ela percebe que alcançar o que ela queria não mudou nada. E ela continua sendo a mesma pessoa. Todos os personagens têm um desenvolvimento. O piloto tem um desenvolvimento. Os colegas de classe que zoaram a Natsumi no primeiro episódio voltam e tem um desenvolvimento. O Kabu tem um desenvolvimento. Todo mundo em volta do Kabu tem um desenvolvimento. Cara, é um anime que, porra, velho, não tem um personagem mal escrito. Todos os personagens são escritos bem para um caralho. Bom, de qualquer jeito, Kabu vai salvar a Natsumi e ele mata o bicho sozinho. Ele usa o removedor de limite, porque assim como a Natsumi fala, vou me esforçar até o limite, ele decide que, tipo, ele precisa fazer o mesmo por ela. Ele remove o limite dele, ele usa aquele hack, aquele cheat, ele consegue matar o último boss, antes que ele exterminasse todo mundo, incluindo a Natsumi. O sistema descobre e mata o Kabu. O final 6 acaba com o Kabu sendo morto, ou pelo menos o avatar dele sendo morto. O que acontece? Lembra que eu falei que os Gadol são fabricados pelo sistema? Ou seja, eles não são montados grandes, eles são criados pequenininhos e eles vão crescendo. O bicho caga. E alguém tem que limpar a merda dos bichos. E aí que o sistema chega pro Kabu e fala, você não vai ser morto, porque você é realmente, tipo, muito relevante, né? Você era importante, o cara a 4. A gente vai te colocar pra limpar a bosta, beleza? Beleza. Ele vai pro lugar lá, pra prisão, onde ele limpa a bosta. Ele conhece outros ciborgues. Eles falam pra ele que eles têm uns avatares piratas, né? Pra poder jogar Decadência escondido. Ele vai jogar Decadência escondido e ele encontra a Natsumi. E nesse encontro com ela, cara, sabe todo aquele símbolo de nossa, a garota que se esforça e que tá fazendo ele ir além e, tipo, voltar à vida? Ele encontra ela, tipo, com esse outro avatar. E ela desabafa sobre, tipo, o chefe. Ela chama ele de chefe. Desapareceu e ela começa a chorar muito. Percebendo que, tipo, talvez tudo que ela faça não tenha sentido, que a luta dela é em vão, que nunca o mundo vai mudar, que tudo que ela fez é inútil, que talvez nada disso vale a pena. Talvez ela simplesmente devia estar lá limpando o muro em vez de estar querendo mudar a vida, porque tudo que ela faz é inútil, não tem propósito. E essa cena tem uma construção fantástica, velho. As cores vão mudando, a trilha sonora vai ficando absurda, até um ponto que tudo tá meio vermelho e com um barulho de fundo intenso, até que o Kabu vira pro céu, ele olha pro topo do Decadência e a única coisa que ele fala é, eu vou destruir tudo isso. E é aí que entra no arco final da história. Cara, você tá percebendo que, tipo, tem uns arcos muito grandes que, tipo, são resolvidos em 2 episódios? Cara, é um absurdo o storytelling desse anime, porque ele não é rushado. A história é contada, detalhe por detalhe. É absurdo, é fantástico. Bom, de qualquer jeito, a história vai continuar por esse rumo. O Kabu, no final, vai destruir o Decadência. Nessa história toda, ele morre. E o que acontece depois... Na verdade, eu vou falar do final depois. Vamos dar minha conclusão sobre o anime. Aí depois eu falo do final, porque, cara, foi um final foda. Porque vai que ainda você quer ver o final, porque você ficou empolgado até agora. Então eu vou contar a conclusão do que eu acho. E depois a gente fala do final. Como eu falei, Decadência é um anime que eu não consigo achar defeito. Todos os personagens são extremamente bem desenvolvidos. Todos. O Donatello é bem desenvolvido. O vilão do arco do lixão é bem desenvolvido. Até o sistema, que é uma merda, é bem desenvolvido. Todas as cenas são perfeitamente dirigidas. Os ângulos são bons. As tomadas são perfeitas. A trilha é muito boa. E tudo te surpreende. Você termina um episódio de Decadência e você não consegue prever o que vai acontecer no próximo episódio. Ou se você consegue, você erra. E você erra não porque acontece uma coisa mirabolante que vai falar, caralho, que plot twist, caiu o cu da minha bunda. Acontece uma coisa totalmente plausível e aceitável. Só que você não ia conseguir pensar porque não foi direcionado pra aquela direção. Ah, o Kabu foi morto. Não, ele não foi morto. O avatar dele foi morto. Ele foi pra prisão. Porque você tá tão acostumado a ver ele no avatar como humano que você esquece que na verdade ele não se morre. Puta, agora a Natsumi morre. Não vai morrer. Mas também ela não vai ser salva e ter protagonismo, tá ligado? Os episódios acabam sempre numa nota alta e você fica tipo, puta que pariu, eu não sei o que vai acontecer agora. Mas não acontece nada absurdo que você fica tipo, caralho, que plot twist de incrível. O plot twist, amigão, episódio 2. Depois disso, a história é totalmente racional. É um anime perfeito. Pra mim é o melhor anime do ano. Pra mim foi um dos melhores animes que eu assisti, sei lá, nos últimos 5 anos. Sei lá, mano, eu lembro de Hinamatsuri quando eu lembro dos melhores animes que eu assisti nos últimos 5 anos. É um anime de comédia que me fez chorar, rir, ficar puto, torcer. E ele entra nessa lista, mas eu acho que Decadência tem esse mesmo quesito. A direção é perfeita. Não, mano, a direção é perfeita. Yuzuru Tashikawa, você é um diretor perfeito. A Decadência é linda, cara. Decadência foi a melhor coisa que eu assisti de longe, em muito tempo, cara. É um 10. É um anime perfeito, cara. Eu não consigo achar defeito. Eu tento. Eu queria falar aqui, dar um ponto negativo. Falar, então, esse é um ponto negativo. Não tem. E eu quero falar sobre o final de Decadência, porque é a minha conclusão dessa tese. No final da Decadência, os ciborgues e os humanos começam a viver juntos em um novo jogo que virou, tipo, mais um Harvest Moon. Os ciborgues vão lá e ajudam os tankers a colher. Eles criam Gadol, só que, tipo, agora os Gadol são animais, porque todos os seres vivos do planeta foram extintos.
extintos, né? Então você não tem animal. Então eles precisavam criar esses animais, que aí os tankers têm o que comer e eles têm combustível. Eles têm um minigame que, tipo, é tipo um handball que eles jogam em gravidade zero, com a tecnologia, com os Gadol. Eles têm uma batalha, uma arena de batalha, que é uma luta muito foda que teve entre o Donatello e o Kabbu, que eles transformam no esporte. E ao mesmo tempo você pode explorar o mundo. A Natsumi, ela vira uma agente de viagem, praticamente. Ela chama os ciborgues, eles entram no bug dela e elas levam eles para lugares de adrenalina, tipo, pra pular de bang jump, pra fazer rapel, é tipo umas coisas radical, saca? Dentro dessas cenas mostra a mocinha que ajuda o Kabbu a arquitetar o plano, a ciborgue que ajuda ele a arquitetar o plano pra destruir o Decadence, ela tem um backup dele antes dele morrer, porque, tipo, ele morre se juntando ao Decadence. Ele vira o piloto do Decadence, só que ele literalmente vira o Decadence. E ela fez um backup dele nisso, porque ela é uma cientista brilhante. Ela falou, pô, vou guardar aqui. Ela tem muita coisa, ela tem backup de muita gente, não é só dele, tá? Só que enquanto ela tá passando pelos backups, ela encontra o dele. Isso 3 anos depois, tá? E ela consegue fazer o backup do Kabbu. Não no corpo de ciborgue, porque o corpo de ciborgue dele tá destruído, já era. Mas o avatar dele tem o cérebro dele ainda. Então ela consegue injetar o backup dele no corpo orgânico do avatar dele. Ele meio que agora é um ser humano. Bom, agora eu quero que você imagine a Natsumi, que viu uma pessoa que ela amava, o pai dela praticamente, porque ela não tinha um pai. Ela era órfã e deficiente. O cara que abriu o caminho pra ela pra tudo. O cara que mudou literalmente o mundo junto com ela. Que ensinou tudo que ela sabe. Viu essa pessoa morrer. E se você já viu alguém morrer, você sabe o quão dói. Você sabe o quão é horrível você acordar todos os dias e aquela pessoa não existir mais na sua vida. Ela passou 3 anos da vida dela vendo esse mundo ser transformado, vendo a nova realidade, vendo todo mundo feliz e tudo prosperando, graças a esse cara que era tudo que ela conhecia, que morreu. E enfim, no final de um dia de trabalho, ela olha no horizonte e vê ele se aproximando. E a direção dessa cena é linda, porque eles não te mostram o rosto dele, mostra só o corpo dele se aproximando e o olhar dela e ela começando a chorar e se emocionando. E aí chega aquele ponto final, que a tela fica preta na hora que os dois se encontram. E se fosse um anime normal, ele ia te entregar uma frase final de efeito. Por exemplo, ele falando, oi, eu voltei, ou alguma coisa desse tipo. Mas não tem. E acaba. Ele não fala nada, ela não fala nada e você não vê nada. Cara, e é a mesma... Mano... Esse diretor é incrível. Cara, Mano, são 30 minutos de bruto já. Eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Esse foi de longe um dos melhores animes. Pra mim foi o melhor anime do ano. De longe. É um anime que não tem defeito. Ele pode não ser tão empolgante quanto ver Re:Zero, mas é porque, por exemplo, Re:Zero, que é um dos animes que a galera tá falando que é o melhor anime do ano, ele te pega nos absurdos. Ele te bota uns plot twist ridículo. Ele te faz, tipo, ficar incrédulo. Enquanto o Decadence, ele é totalmente racional. É uma história totalmente linear. Nada que acontece é muito absurdo, saca? E é isso que faz ele ser tão foda. Porque apelar pra absurdo é muito fácil. Tá com um monstro novo. Tá com um plot twist, tá com não sei o que. Enquanto isso, na Decadência fala, vamos resolver isso com um diálogo inesperado? Pode ser. Se você dropou a Decadência porque você queria ver monstro gigante ou porque você não gostou dos robozinhos serem feios e eu não consegui te convencer, não perde tempo comentando aí embaixo, porque sua opinião não vale de nada. Se você dropou a Decadência porque você achou que ia ser um anime genérico e não viu o episódio 2, assista, tá bom? Assista. Esse anime é incrível, cara. Todo mundo que eu conheço que assistiu até o final comigo ficou sem palavras pra isso. Eu tenho uma lista de nomes enorme. Eu tenho o Vargas, eu tenho o Tetsu, por exemplo. Essas são as pessoas que já apareceram no canal, que aparecem nas minhas streams. Eu tenho o Vargas, o Tetsu, eu tenho o Jadson. São pessoas que assistiram até o final e acharam fantástico. São pessoas que streamam comigo. Eu conheço outras pessoas, mas não são, né, pessoas que me acompanham. Não são streamers, não são youtubers, não são nada. Então não adianta eu ficar te dando. Mas eu conheço uma lista enorme de pessoas que assistiu até o final. E todo mundo teve as mesmas reações que eu, cara. Esse anime é uma obra de arte. A magia, né? Tudo magia, então. Também, né? Cara, assista Decadência. É a melhor coisa que você vai fazer esse ano. Eu vou deixando o vídeo por aqui, ele foi bem longo, eu vejo vocês em breve. Maré Alta, meu RPG começa esse sábado, então não perde. 4 horas da tarde lá no Twitch, Maré Alta. Você viu o trailer no começo, né? Então tá, ninguém fica até o final do vídeo. Se você ficou até o final desse vídeo, por favor, comenta Arroi, tipo, grito de pirata. Comenta Arroi se você ficou até o final. Duvido que você tenha ficado. É isso, tchau!